Há muitos lugares lindos e fascinantes no planeta, mas há um país com tanta magia, beleza e contrastes que parece ter sido tirado de uma história de fantasia. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos descobrir o Marrocos, o país das mil e uma noites. Como você verá, é um dos lugares mais coloridos, diversificados e extraordinários do mundo. Conhecido como a porta de entrada para a África, o Marrocos é também o país mais visitado do continente, famoso pelas maravilhas arquitetônicas, como a Cidade Azul de Chefchaouen, os labirintos da Medina de Fez e os vibrantes mercados medievais de Marrakech. Uma beleza e diversidade que podem ser vistas em sua incrível natureza, que permite ver montanhas cobertas de neve a poucos quilômetros de distância do maior e mais precioso dos desertos. Em questão de minutos, as temperaturas podem ir de abaixo de zero a temperaturas que somente os berberes do deserto poderiam suportar. Um país com curiosidades impressionantes, como ter o homem com a maior descendência documentada da história da humanidade, um sultão que teve mais de 1000 filhos com mais de 100 esposas, conter os maiores estúdios de cinema do planeta, ou esconder aldeias enigmáticas feitas de lama, tão incríveis e mágicas que foram o local escolhido para filmar séries como Game of Thrones ou filmes como Gladiador. Uma região que até hoje, em pleno século XXI, mantém tradições como a de não usar a mão esquerda para cumprimentar, por motivos que certamente surpreenderão você, ou outras que permitem que um homem se case com até 4 esposas ao mesmo tempo, sendo essa prática um reflexo de poder. As lendas e tradições que são passadas de geração em geração pelos contadores de histórias em seus muitos mercados medievais ajudam a manter viva essa magia. Preste atenção e não perca este vídeo, pois em breve você viajará conosco por este, que é provavelmente um dos lugares mais incríveis, mas também desafiadores, do planeta. Vamos começar. O Marrocos é um país localizado no canto noroeste da África, conhecido por sua rica história e diversidade cultural. Faz fronteira ao norte com o Mar Mediterrâneo, a oeste com o Oceano Atlântico e compartilha fronteiras terrestres ao leste e ao sul, com a Argélia e o Saara Ocidental. Com uma área territorial de aproximadamente 477 mil quilômetros quadrados, é um dos maiores países do continente. O Marrocos tem uma população de cerca de 36 milhões de pessoas, com uma mistura de grupos étnicos, predominantemente árabes e berberes. O clima do Marrocos varia de região para região, com um clima mediterrâneo na costa, árido no interior e mais frio nas montanhas do Alto Atlas, a majestosa cadeia de montanhas que atravessa o país. Essa cadeia montanhosa não só funciona como uma barreira natural que separa o deserto do Saara das terras férteis do norte, mas também abriga pistas de esqui que funcionam durante a maior parte do ano, especialmente em altitudes mais elevadas, onde a queda de neve é frequente. As temperaturas podem variar bastante, com verões quentes e secos e invernos frios, especialmente nessas áreas montanhosas. A religião predominante no país é o islamismo, que influencia muitos aspectos da vida cotidiana e da cultura. A população do Marrocos é predominantemente árabe-berbere, o que significa que são descendentes de 2 grupos étnicos que coexistem há séculos. Os berberes, também conhecidos como Amazigh, são os habitantes nativos da região do norte da África, com uma história que remonta a milhares de anos. Seu idioma, o Tamazight, e seus costumes foram mantidos ao longo do tempo, mesmo quando se integraram à cultura árabe que chegou à região a partir do século VII. Essa fusão de culturas deu origem a um rico patrimônio cultural que se reflete na música, na dança e nas tradições artesanais do Marrocos. No Marrocos, os berberes são conhecidos como homens livres, porque, diferentemente de outras comunidades da região, os berberes têm um rico patrimônio cultural. Ao contrário de outras comunidades que podem ter sido subjugadas ou colonizadas, os berberes mantiveram um senso de autonomia e orgulho cultural e nacional. Uma tradição ancestral que provavelmente remonta a tempos anteriores à chegada dos árabes é a prática de não usar a mão esquerda para nada além de higiene pessoal. Esse costume baseia-se na crença de que a mão direita é a mão pura, usada para atos de respeito e cerimônias, enquanto a mão esquerda está associada a atividades consideradas impuras,
como a higiene pessoal, que em algumas culturas envolve o uso da mão esquerda para lavar até mesmo as áreas mais íntimas do corpo. Em partes remotas do país, essa prática ainda é mantida, usando a mão esquerda no lugar de itens mais comuns em muitas partes do mundo, como o papel higiênico. Isso reflete a profunda influência das tradições culturais na vida cotidiana das comunidades locais. Neste momento, gostaríamos de perguntar a você: o que acha dessa prática? Você conhecia algo parecido? Pause o vídeo e deixe seu comentário, será ótimo ler você. E como você sabe, é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando duro todas as semanas para trazer o melhor conteúdo para você. Portanto, obrigado a você. Seja como for, certamente no futuro você estará mais ciente de qual é a melhor mão para acenar em suas viagens. Embora essa prática tenha se tornado menos popular no Marrocos com o passar do tempo, ela ainda é praticada por muitas pessoas. Além disso, há muitas outras regiões do mundo em que a mão com a qual você faz certas coisas é considerada importante. Como você verá, há muitas tradições surpreendentes nesse país incrível, certamente um dos mais bonitos do mundo e do continente africano. Um país frequentemente chamado de porta de entrada para a África devido à sua proximidade com a Europa, especialmente com a Espanha, com a qual está separado pelo Estreito de Gibraltar. Essa localização estratégica, combinada com sua cultura vibrante, história rica e paisagens diversas, faz do Marrocos o país mais visitado da África. Ele atrai turistas por sua arquitetura única, seus souks coloridos, sua rica gastronomia e seus incríveis contrastes, oferecendo uma grande variedade de experiências, desde as montanhas do Atlas até as dunas do Saara. A história do Marrocos remonta à antiguidade, com influências fenícias, romanas e berberes, deixando sua marca na cultura do país. Durante a Idade Média, o Marrocos tornou-se um importante centro do Islã, com cidades como Fez e Marrakech, florescendo como centros de aprendizado e comércio, um legado que você logo descobrirá e se maravilhará. No entanto, no século XX, o Marrocos foi colonizado pela França e pela Espanha, marcando um período de transformação social e econômica. A França estabeleceu um protetorado em 1912, o que levou a uma modernização do país, mas também provocou muita tensão e resistência entre a população. O Marrocos finalmente conquistou sua independência em 1956 e desde então passou por um desenvolvimento notável. A monarquia, liderada pelo rei, desempenhou um papel fundamental na estabilidade do país, implementando reformas políticas e econômicas. Nos últimos anos, o Marrocos tem procurado fortalecer seus laços com a Europa e o resto do mundo, ao mesmo tempo em que trabalha no desenvolvimento sustentável e promove sua cultura rica e diversificada. Tornou-se o país mais visitado da África, atraindo turistas e investidores internacionais. Seu passado tem muito a ver com o fato de ser considerado o país das Mil e Uma Noites, um lugar com vilarejos coloridos, souks medievais cheios de vida, camelos e desertos, ou cidades cheias de labirintos enigmáticos para você soltar a imaginação. Para iniciar essa jornada de descobertas, começamos por aquela que é provavelmente a cidade mais visitada e representativa do Marrocos, Marrakech. Em Marrakech, um dos lugares mais conhecidos é seu mercado árabe ou souk, um dos mais famosos e coloridos do mundo, típico, como dissemos, das aventuras de Aladim em contos lendários como as Noites Árabes. Esse vibrante labirinto de ruas é cheio de vida, onde os visitantes podem se perder em meio a uma impressionante variedade de barracas que vendem de tudo, desde especiarias exóticas até tecidos tradicionais. A atmosfera é elétrica, com os comerciantes gritando suas pechinchas, o som dos tambores e o aroma da culinária marroquina pairando no ar. Aqui, a arte de pechinchar é parte integrante da experiência, tornando cada compra uma pequena aventura. Pechinchar é uma obrigação em uma viagem ao Marrocos, porque por mais estranho que pareça, os marroquinos adoram pechinchar. Eles gostam tanto que há lugares, como muitas das lojas nos souks, onde eles preferem pechinchar para vender seus produtos. Portanto, seja paciente para encontrar o melhor preço se você visitar o Marrocos. A Praça Jemaa El Fna é talvez o local mais famoso de Marrakech
e é considerada a capital turística do Marrocos. Esse espaço vibrante é famoso por sua atmosfera animada, onde os visitantes podem explorar vários mercados e barracas de comida que oferecem iguarias locais. Quando o sol se põe, a praça ganha vida de forma mágica, transformando-a em um verdadeiro espetáculo cultural. Todas as noites, a Jemaa El Fna fica repleta de encantadores de serpentes, contadores de histórias, músicos e artistas de rua que criam uma atmosfera fascinante e envolvente. Os contadores de histórias, em particular, desempenham um papel importante na tradição oral do Marrocos, contando histórias que foram passadas de geração em geração, um fato que ajuda a manter as tradições ancestrais até hoje, devido a realidades extraordinárias como a de um sultão que teve mais de 1000 filhos, que você conhecerá em breve. Além disso, Marrakech é famosa por sua indústria de couro, especialmente nos curtumes, que fazem parte da cultura local há séculos. Os visitantes podem observar o processo tradicional de curtimento de peles, onde os artesãos trabalham em grandes lagoas com corantes naturais. Essa técnica milenar fez de Marrakech um destino popular para aqueles que buscam produtos de couro de alta qualidade, como bolsas, jaquetas e sandálias, o que aumenta o charme desse mercado extravagante. Com os curtumes em mente, há uma cidade provavelmente a mais bonita do país, onde a autenticidade desses lugares é ainda mais impressionante. Fez é considerada a capital cultural do Marrocos, pois, além de sua incrível arquitetura, também abriga uma das universidades mais antigas do mundo, a Universidade de Al-Qarawiyyin, fundada no ano de 859. Sua Medina é um patrimônio da humanidade e é um labirinto incrível de ruas estreitas, repletas de oficinas de artesanato e mercados vibrantes. Ao contrário do Souk de Marrakech, o mercado de Fez oferece uma experiência em que os visitantes podem observar a vida cotidiana dos habitantes locais. Talvez a característica mais marcante de Fez, e que é igualmente impressionante e às vezes assustadora, sejam suas incríveis ruas labirínticas, onde é fácil se perder. Esse intrincado sistema de passagens e vielas pode ser esmagador para muitos turistas, pois não importa o quanto as direções em nosso aplicativo de GPS indiquem a proximidade de um hotel ou local que desejamos visitar, uma vez que você entra, é quase impossível encontrar o caminho. Quase impossível se você não conhece o lugar, mas isso também faz parte de seu incrível charme. Felizmente para muitos, há muitos moradores locais que se oferecem para ajudar os visitantes a navegar por essas ruas, geralmente pedindo €1 em troca de sua orientação. Sem essa ajuda, seria muito difícil chegar a qualquer lugar, o que torna esses guias informais uma parte essencial da experiência em uma das mais antigas e belas cidades do Marrocos. Com foco na beleza, Chefchaouen, conhecida como a Vila Azul, é considerada por muitos como o lugar mais bonito do país. Nesse vilarejo, as casas e ruas são pintadas em diferentes tons de azul, criando uma atmosfera serena e fotogênica. Provavelmente há muitas teorias sobre os motivos da necessidade de pintar as casas com essa cor e, se você tiver uma, seria ótimo lê-la nos comentários abaixo. De acordo com a história, essa tradição de pintar os prédios de azul não se deve à presença de mosquitos, retenção de calor ou superstição, mas se originou com a chegada dos judeus que se estabeleceram na cidade no século XV, que acreditavam que a cor azul representava o céu e servia como um lembrete da presença divina. Hoje, essa característica distintiva fez de Chefchaouen um local de peregrinação para fotógrafos e viajantes em busca de um canto de paz nesse país movimentado e fascinante. A cidade também é um excelente ponto de partida para explorar as montanhas Rif, onde os caminhantes podem desfrutar de vistas e cenários naturais de tirar o fôlego. As montanhas Rif são uma cadeia de montanhas localizada no norte do Marrocos, que se estende da costa do Mediterrâneo até o interior do país. Essa paisagem deslumbrante é conhecida por seus picos impressionantes, vales profundos e vilarejos pitorescos nas montanhas. Mas talvez a cadeia de montanhas mais famosa do Marrocos seja o Alto Atlas, um lugar que poderia ser descrito como uma porta de entrada para outra dimensão. Essa majestosa cadeia de montanhas impressiona não apenas por sua altura, mas também pela diversidade de paisagens que oferece. Em seu interior,
É possível encontrar picos cobertos de neve durante o inverno, como o Monte Toubkal, a montanha mais alta do Marrocos, com mais de 4.000 metros, que cria um contraste impressionante com as terras áridas do sul. Em poucas horas, você pode passar da neve branca nas encostas do Alto Atlas para a areia alaranjada do deserto do Saara em suas mãos. Esse fenômeno geográfico permite que os visitantes vivenciem duas realidades completamente diferentes em um único dia, tornando o Alto Atlas um destino único no mundo. A transição entre esses dois ambientes muito diferentes é quase mágica, pois as cores, as temperaturas e as sensações mudam drasticamente. As montanhas do Alto Atlas são um lugar onde você pode desfrutar de uma variedade de experiências, de esportes de inverno, como esquiar em resorts como Okai Meden, a passeios de camelo nas dunas do deserto. As possibilidades são praticamente infinitas. Essa diversidade de atividades atrai tanto os aventureiros quanto aqueles em busca de paz e tranquilidade na natureza selvagem. Além disso, o Alto Atlas está impregnado de uma rica cultura berbere, que se reflete nos vilarejos tradicionais e na hospitalidade dos habitantes. Tradições e lendas, muitas delas reais, que você pode conhecer nesses lugares se gostar de seu povo, como a fascinante história do homem com o maior número de filhos na história da humanidade. Esse personagem fascinante foi o sultão Alawi Moulay Ismail Ben Sherif, que reinou há alguns séculos. Alawi Moulay é famoso por ter tido mais de 1.000 filhos, uma conquista extraordinária que o levou a ser considerado o homem com a prole mais documentada da história. Embora o número exato varie de acordo com as fontes, estima-se que ele tenha tido cerca de 1.170 filhos reconhecidos de seu enorme harém, que incluía várias esposas e concubinas, o que ressalta o poder e a influência que ele exercia em sua época. O sultão residia em Meknes, uma cidade muito próxima de Fez, que na época era uma das cidades imperiais do Marrocos. Lá ele construiu palácios e jardins impressionantes, com um legado que permanece na cidade até hoje. Esse foco na procriação não era apenas um símbolo de poder na época, mas também uma estratégia política para consolidar sua linhagem e fortalecer sua posição. Essa tradição de poligamia, embora tenha evoluído, ainda está presente no Marrocos no século XXI. Hoje, a lei permite que os homens se casem com até 4 esposas, desde que possam sustentá-las e proporcionar-lhes um padrão de vida equivalente. Isso implica que o marido deve ter capacidade econômica para sustentar várias famílias, o que é avaliado no processo de licenciamento do casamento e é um símbolo de poder e riqueza na sociedade marroquina. Além disso, há uma estrutura legal que regulamenta essa prática. Por exemplo, um homem deve obter o consentimento de sua primeira esposa antes de se casar novamente, e é necessário um contrato de casamento que especifique os direitos e deveres de cada parte. Embora a prática seja legal, ela não é tão comum como no passado, e muitos marroquinos preferem relacionamentos monogâmicos, refletindo mudanças nas atitudes sociais e culturais. Provavelmente um dos destinos mais procurados e preferidos pelos turistas no Marrocos é conhecer o deserto do Saara, o maior deserto do mundo, um espetáculo natural que se estende por vários países, incluindo o Marrocos. O deserto do Saara é o maior do mundo. Em particular na área próxima a Merzouga, o deserto é famoso por suas belas dunas de areia, especialmente as impressionantes dunas de Erg Chebi. Essas enormes formações de areia, que atingem alturas de até 150 metros, apresentam uma paisagem espetacular, onde a cor laranja da areia se transforma à medida que o sol se move pelo céu, criando um espetáculo visual que parece ter saído diretamente de um sonho. Explorar o Saara é uma experiência única que permite a OS visitantes mergulharem em um ambiente deslumbrante. As dunas, moldadas pelo vento, oferecem a oportunidade de praticar atividades como sandboard e os míticos passeios de camelo, onde você pode apreciar o silêncio e a imensidão do deserto. Ao cair da noite, o céu é iluminado por um manto de estrelas, proporcionando uma vista de tirar o fôlego que revela a beleza do universo em sua melhor forma. Esse momento de conexão com a natureza e o cosmos
é inesquecível e transforma a experiência no deserto em algo realmente especial. Ainda mais se for acompanhada de histórias de tribos berberes e saharauis, que ajudam você a sentir a magia de um dos lugares mais fascinantes do planeta. Além de sua beleza, o Saara também é famoso por seus mistérios lendários. Um dos mais intrigantes são as cidades perdidas. No deserto marroquino do Saara, foram descobertas ruínas antigas que sugerem a existência de civilizações desaparecidas. Por exemplo, as ruínas de Jebel Sagro e outros sítios arqueológicos no Marrocos revelaram vestígios de assentamentos que floresceram nessa região agora árida. Acredita-se que essas cidades perdidas estejam localizadas em áreas específicas do Marrocos, onde os povos antigos prosperavam com base nos recursos hídricos e nas rotas comerciais. Infelizmente, com o passar do tempo e as mudanças climáticas, muitas dessas civilizações foram enterradas pelas areias do deserto, alimentando a curiosidade de arqueólogos e aventureiros que buscam desvendar esses segredos do passado escondidos sob a superfície do deserto. Curiosamente, porém, algo que surpreende a todos ainda mais do que esses mistérios é que o Saara nem sempre foi o vasto deserto que conhecemos hoje. Milhares de anos atrás, essa região era coberta por um enorme mar, e é comum encontrar fósseis na areia, lembranças de seu passado antigo. É por isso que na área de Erfoud você pode encontrar pequenos museus e vendedores ambulantes exibindo belos fósseis marinhos e geodos, descobrindo uma ligação fascinante entre o passado e o presente. Talvez essa imensidão e essas paisagens naturais únicas, cheias de magia e cores surpreendentes, tenham algo a ver com o fato de que foi bem perto desse deserto que há alguns anos foram criados os maiores estúdios de cinema do mundo. Essa realidade existe em um lugar chamado Ouarzazate, também conhecido como a porta de entrada para o deserto, devido à sua proximidade como o ponto mais próximo do deserto na Estrada do Norte. Essa cidade tem sido um importante centro de produção cinematográfica, graças à sua paisagem e arquitetura impressionante. Seus enormes estúdios de cinema atraem visitantes de todo o mundo que desejam explorar os cenários que deram vida a joias famosas do cinema, como Babel, a série Game of Thrones e Gladiador. Embora grande parte das filmagens tenha sido feita no que é provavelmente o vilarejo mais impressionante do país, um lugar chamado Ait Ben Haddou. Ait Ben Haddou está localizado muito perto de Ouarzazate. Esse lugar é um impressionante czar, nome dado a um grupo de edifícios em um vilarejo fortificado, normalmente construído com adobe e barro, encontrado nas áreas desérticas do norte da África. Ait Ben Haddou é o mais famoso e um dos czars mais bem preservados do mundo, declarado Patrimônio Mundial da Unesco há alguns anos. Esse antigo vilarejo de barro é famoso por sua arquitetura e ambiente únicos, bem como pelo formato e construção das casas, e já serviu de cenário para filmes famosos. As casas, construídas de adobe e terra, dão a Ait Ben Haddou uma aparência pitoresca que a torna um lugar fascinante para ser explorado. Os visitantes podem passear pelas ruas, desfrutar de vistas panorâmicas e sentir a história que emana de cada canto desse local deslumbrante. Mas provavelmente o vilarejo mais estranho do Marrocos é Ifrane, um vilarejo localizado a 1.700 metros de altitude nas montanhas do Atlas Médio. Esse lugar encantador parece saído de outro país que não tem nada a ver com o Marrocos, tendo sido construído pelos franceses no início do século XX como um refúgio fresco das altas temperaturas africanas. O que mais chama a atenção em Ifrane é sua arquitetura, que evoca uma estética suíça, com casas com telhados inclinados e parques bem cuidados que contrastam com a paisagem árida do resto do país. Esse cenário único fez de Ifrane um destino popular para aqueles que buscam um refúgio do calor do deserto. O símbolo da cidade é uma escultura representando o leão do Atlas, que dá um toque diferenciado a essa incomum cidade africana. Além de vilarejos pitorescos como esses, é bom você saber que os casbas são uma das construções mais comuns e bonitas do Marrocos. Uma das melhores rotas de carro do país levará você a visitar vários casbás, que são fortalezas de adobe usadas pelos berberes para proteger as rotas comerciais.
Essas estruturas impressionantes não são apenas funcionais, mas também têm uma estética exclusiva que reflete o rico patrimônio cultural da região. Alguns dos casbás mais bonitos incluem o Casbah Telouet, famoso por sua beleza e história, o Casbah Taurirt, conhecido por sua arquitetura impressionante e localização estratégica, e o Casbah Taurirt, famoso por sua arquitetura impressionante e localização estratégica. Se você quiser conhecer a realidade do país em detalhes, é importante não confundir casbás com ksars, como o ksar de Ait Ben Haddou. Enquanto os casbás são fortificações individuais, os ksars são pequenas vilas muradas, semelhantes a cidadelas, compostas por diferentes edifícios que serviam de abrigo e armazenamento para as comunidades locais. Antes de ajudá-lo a entender como você pode aproveitar melhor essas maravilhas, gostaríamos de perguntar: o que você mais gosta no Marrocos? O que mais o surpreendeu? Adoraríamos ler você nos comentários e tê-lo no canal, portanto, inscreva-se no Mundo Sem Censura se ainda não o fez. Obrigado! A essa altura é bom você saber que é relativamente fácil chegar ao Marrocos de várias partes do mundo. A maioria dos voos internacionais aterrissa em cidades como Casablanca, Marrakech e Fez. Da Europa, há várias opções de voos diretos com conexão para esses destinos, o que torna o Marrocos um local acessível para viajantes de várias nacionalidades. Há também balsas que cruzam o Estreito de Gibraltar a partir da Espanha, permitindo acesso rápido e fácil a partir da Europa continental. Em termos de qualidade de vida, o Marrocos oferece uma mistura de modernidade e tradição. As cidades são repletas de mercados e cultura vibrantes, enquanto nas áreas rurais você pode desfrutar de um estilo de vida mais tranquilo e conectado à natureza. O Marrocos também é considerado um dos países mais seguros da África para turistas, embora seja sempre aconselhável tomar precauções, como evitar áreas solitárias à noite e ficar de olho em seus pertences. Uma das atrações desse país mágico é seu custo de vida relativamente baixo, o que o torna um destino ideal para mochileiros e viajantes com orçamento limitado. Por exemplo, um jantar para 2 pessoas em um restaurante de médio porte pode custar entre 10 e 30 dólares americanos, enquanto nos restaurantes de rua você pode desfrutar de uma refeição deliciosa por menos de 5 euros. Quando se trata de acomodação, os preços também são bastante razoáveis. Uma noite em um hotel de médio porte geralmente custa cerca de 50 euros, mas também há opções mais baratas, como albergues e riads, que permitem uma experiência mais autêntica a preços mais acessíveis. Uma coisa importante que todo viajante ao Marrocos deve saber é que esse é um destino rico em atividades. Você pode encontrar ofertas para percorrer o deserto do Saara, explorar as montanhas do Alto Atlas e visitar muitos dos locais mais bonitos do país, por preços muito acessíveis. Há passeios organizados que incluem transporte, refeições e acomodação, permitindo que você desfrute de experiências únicas sem gastar muito, que podem ser encontrados online e em lojas de turismo nas principais cidades do país. Como você pode ver, o Marrocos é um excelente destino para quem procura cultura, aventura ou maravilhas naturais e arquitetônicas com o melhor preço. Seja explorando as antigas cidades imperiais, curtindo o deserto mais autêntico ou seus mercados centenários, o Marrocos vai envolver seus sentidos como poucos lugares no mundo conseguem. Portanto, esperamos que você tenha gostado de descobrir o Marrocos conosco. Se tiver gostado, não se esqueça de deixar um comentário dizendo o que mais surpreendeu você nesse país e de nos dar um belo like. Você sabe que isso é a melhor maneira de apoiar o Mundo Sem Censura, para que continuemos trabalhando para trazer vídeos interessantes como este todas as semanas. E não perca o vídeo que vem depois deste, para que você continue aproveitando as maravilhas, os mistérios e as curiosidades que tornam único este belo planeta chamado Terra. Clique nele. Você vai gostar.